Eu quero aproveitar os amados ainda de pé e pedir que abram na primeira carta de Pedro, capítulo 2, que hoje, por sinal, é a leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Se você ainda não está fazendo, vale a pena você fazer. Se não consegue ler os dois, o Novo e o Velho Testamento, se você conseguir ler só o Novo de uma vez e depois o Velho, já é um bom negócio. Também quero saudar nossos amados que estão conectados conosco pelo YouTube, pelo Facebook, dizer da alegria, do prazer de tê-los conosco, e peço que abram na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1, iremos ler do versículo 1 até ao 10. Deixando toda malícia e todo engano e fingimentos, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos a ele, pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi posta como principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas para vós, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Repetindo, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome por mais esta vez que estamos reunidos, ó Pai, em Teu nome. Louvado seja, ó Deus, o Teu nome por tudo que tem feito por nós, por este lugar onde nos reunimos, pelos irmãos que estão unidos conosco através do milagre da tecnologia, Senhor, que Tu deu sabedoria aos homens para que pudesse construí-la. Pai, Te damos graça porque sabemos que só estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, e nessa noite desse calor tão intenso, onde com certeza estamos aos 40 graus, eu Te peço que nessa noite Tu venha refrigerar novamente a nossa alma, venha falar aos nossos corações, toma a Tua palavra lida em Tuas mãos, libera a Tua palavra de instrução, a Tua palavra que salva, que cura, que liberta, que alegra, a Tua palavra que ressuscita, a Tua palavra que renova, que transforma, a Tua palavra, ó Deus, que verdadeiramente nos faz triunfar, e no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, que nesta hora a Tua palavra venha fazer aquilo que ao homem é impossível, que nesta noite, neste momento, ó Pai, a Tua palavra venha trazer paz, alegria, visitar cada família aqui representada, trazer, ó Pai, o Teu alento, a Tua liberdade, trazer o Teu renovo, ó Pai, quebrando todo o jugo do maligno, destruindo toda altivez que se levanta contra o Teu conhecimento, levando cativo todo entendimento ao conhecimento da Tua verdade. A Tua palavra é a verdade que salva, que cura e liberta, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amados, queiram assentar-se, por favor. Uma coisa que tem me incomodado bastante nos últimos dias é algo que a cada dia que passa tem aumentado, o que se chama de polarização
no meio dos cristãos. Polarização. Talvez você não viu o título, mas quem viu o título sabe de que eu estou falando. E quem é que mais ganha com isso? O inimigo. Ele é o que mais lucra, porque a meta dele é dividir para conquistar. E eu fico bastante preocupado, porque pelo tempo que o evangelho é pregado, pelo menos no Brasil, isso não deveria acontecer na escala que acontece. E nos últimos dias eu tenho visto, não frequento tantas redes sociais, mas bastante reboliço nesse tema de polarização e de confronto entre pastores, entre cristãos que defendem suas visões teológicas. E observamos que é semelhante à igreja de Corinto, onde um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É a mesma forma, é a mesma coisa, só muda um pouquinho a forma. E nesse texto diz assim, logo no versículo 1: deixando toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se nós acoplarmos essa palavra de Pedro, a palavra que Paulo fala lá na 1 de Coríntios, no capítulo 3, nós teríamos uma visão mais apurada. Dê uma olhadinha, não feche, a nossa âncora é essa carta de Pedro, mas dê uma olhadinha aqui, ó, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, apenas o versículo 1 e 2, 1 e 2 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais entre vós, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais, não andais segundo os homens, porque um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Voltando agora para Pedro, aí fala: deixai toda malícia, todo engano, todo fingimento, invejas e todas as murmurações. Aí sim você pede o leite racional não falsificado. Porque talvez você não parou para analisar. O Paulo ele reclama que a igreja de Corinto era menino. Talvez alguém pare e pense: mas alguém não tem que ser menino um dia? Claro que tem. Ninguém vem para Jesus adulto, não é verdade? O que Paulo reclama aqui, pela forma que ele fala, é que eles já deveriam ser adultos. Você observa que Paulo: eu queria falar para vocês como é carnais, só que vocês são carnais, porque sois meninos. Meninos e carnais nem sempre são a mesma coisa. Aqui os meninos eram carnais, porque já deveriam ser adultos e ainda eram meninos. Porque é impossível que alguém que vá para o evangelho um dia não seja menino. E não é carnal por isso. O carnal é aquele que parou ali. E tem muito crente que infelizmente parou aí. Infelizmente parou nessa de eu sou isso, eu sou aquilo. Por isso que o título dessa mensagem é calvinista, arminiano, pentecostal, neopentecostal, tradicional, reformado. O que nós devemos ser? Porque pela guerra que nós vemos entre a igreja hoje, alguém defende qual é o certo. É a mesma coisa que estava aqui. E o pior, que alguns, da forma que falam, dão a impressão de serem maduros. E alguns têm até seguidores, porque acham
que é maturidade, ir para a internet ou aos púlpitos das igrejas e falar mal de quem não tem a visão teológica que ele tem. E chama até de heresia. Aí Pedro fala, deixando toda a malícia, todo engano e todo fingimento e inveja. Porque na verdade, isso é um fingimento, irmãos. Isso é, às vezes, inveja. Alguém tem inveja do outro e para se sentir bem, ele desfaz da visão teológica do outro. Era igual dois pastores que haviam há um tempo, no passado, um pregava contra a televisão, mas adorava o futebol. O outro tinha televisão, aí pregava contra o futebol, porque ele tinha televisão, ele gostava de futebol, mas tinha televisão. Quer dizer, quem tinha televisão, o pastor que tinha televisão, pregava contra o futebol. E o pastor que gostava de futebol, mas não tinha televisão, pregava contra o futebol. Ou seja, cada um militava a favor de si. E não parece, mas isso é muito sério, irmãos. Porque esta estratégia de polarização e de divisão simplesmente é uma estratégia do inimigo. Observe o mundo. Eles dividiram o mundo. Vamos colocar o Brasil. Um é comunista, outro é democrático, um é da raça tal, outro é da outra raça, um é do machismo, outro é do feminismo e por aí vai. E nessas divisões, na última eleição, houve famílias que se dividiram. E no final das contas, só quem perde é o povo. Então, por que o diabo ele trabalha dessa forma? Porque é mais fácil destruir quando você divide o povo. Só que a ingenuidade de algumas pessoas, alguns até pastores, é não perceber quão letal é isso. E por isso que nessa noite o tema é esse. Para você que porventura entrou nessa série hoje, bem-vindo à série A Cura. Esta série tem como principal objetivo falar do Evangelho de uma maneira que traga cura, transformação e paz interior. Se você ainda não assistiu os outros episódios, vale a pena você dar uma conferida, principalmente no primeiro episódio que dá origem à série. Prosseguindo. E ele diz, desejai, depois que você deixar fingimento, inveja e murmurações, desejai afetuosamente com o menino novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por eles vá crescendo. Então, aqui está dizendo nesses dois versículos que não há crescimento onde não se deixa fingimentos, invejas e murmurações. Porque na verdade, as pessoas que ainda estão nessa de dizer, eu sou isso, e falando mal de quem não é igual a ele, ainda é menino. Ele finge ter uma maturidade que ainda não tem. E se observarmos todo esse texto, nós temos uma função. No 9 diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa função é anunciar o quê? As virtudes. Não é falar mal de A ou de B. Talvez alguém fale, mas Paulo em suas cartas, aquilo era uma carta. Alguém manda uma carta e coloca na internet? Não, você manda uma carta para o teu amigo, você manda um WhatsApp para o teu amigo. A carta, ainda que foi lida, era lida numa igreja. Então há uma confusão. Não, irmão, tem que dar nome aos bois. Não, a palavra é enfática em dizer, a ninguém infameis. Sobrou alguém? A Bíblia diz dessa forma, a ninguém infameis. Você não precisa de citar nome de pessoas para pregar contra o pecado. Não, pastor, mas nós temos que pregar contra as heresias. Nós temos que falar das heresias. Amados, veja bem. Se você pregar o Evangelho, o que não é Evangelho,
fica desconfigurado. Você não precisa se você tem um monte de notas falsas, você não precisa ficar olhando as notas falsas para descobrir qual é a verdadeira. É só você pegar a verdadeira e todas as falsas ficarão destruídas. Então, amados, nós não precisamos de ficar atacando o ponto teológico de ninguém, apenas preguemos o Evangelho como ele é, e tudo aquilo que não for de Deus vai cair por terra. É simples assim, amados. Isso só traz divisão no reino. Anunciar a virtude daquele que vos chamou. Então você não precisa. Imagine que tem 2 vendedores de carro. Um vende um carro popular com poucas, não tem airbag, não é hidráulico, não tem ar-condicionado, não tem roda de liga leve, não tem piloto automático, não tem internet. E o outro é um vendedor de carro que tem tudo isso que o outro não tem. O que vende um carro de qualidade precisa de falar mal do outro? Claro que não, irmão. Eu estou querendo apresentar um carro aqui, ele tem airbag, ele tem internet, ele é hidráulico. Pronto, já acabou com o outro carro, ou não? O Evangelho não é uma mercadoria, eu fiz só um comparativo. Mas o Evangelho genuíno, ele é poderoso e eficaz para aniquilar tudo aquilo que não é. Pessoas perdem tempo se degladiando na internet, nos púlpitos, magoando pessoas a troco de nada. E o pior, que há alguns incautos que acham que isso é sabedoria, quando não é. Opa, esqueci o lugar da água agora, era do lado de cá, agora é aqui. Me perdoe eu parar para beber, porque realmente aqui ainda não temos o ar-condicionado. Para que você tenha uma noção do que é sabedoria, ou do que parece sabedoria, que há coisas que parecem sabedoria, tem uma aparência de piedade, a palavra fala, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O diabo, ele não vai tentar te parar, trazendo um camarada de turbante, todo vestido como um bruxo, coisa parecida. Não. Muitas das vezes, ele vai pegar pessoas com aparência de que é e não é. Só que muitas das vezes, amados, não é nem o caso disso. São pessoas que começaram pelo Espírito e terminaram pela carne. São pessoas que vieram para Jesus e cresceram um pouquinho. Só que na visão dele, ele já cresceu muito, por causa dos elogios. Quando a palavra diz, crescei na graça e no conhecimento. Alguém pode pensar que é possível se crescer no conhecimento sem crescer na graça. Não tem como. Essas duas coisas andam junto. Quando alguém tenta crescer só no conhecimento, sem ser na graça, fica alienado. Se alguém tenta crescer só na graça, sem ser no conhecimento, fica alienado. Parece que é conhecimento, parece que é graça, mas na verdade é uma desgraça. Para que você tenha uma noção daquilo que nós estamos tratando essa noite, é só você voltar algumas páginas, você já está em Tiago, capítulo 3. Versículo 13, falando de sabedoria. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre o seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não os glorieis contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, carnal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz.
Tem coisa que parece que é sabedoria. O que você tem visto por aí que parece que é sabedoria se encaixa aqui? Irmão, eu fiquei pasmo outro dia, eu não acreditei. Eu voltei o vídeo para ouvir de novo, eu não acreditei. Alguém que eu tinha até uma certa admiração, num vídeo na internet, falando palavras pejorativas contra seu irmão. O fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E o pior, falando palavras, maltratando seu irmão, por 50 centavos, irmão. Irmão, se você prega na internet, e não quer ser contraditado, se você pensa em fazer a obra, ser um obreiro da casa de Deus, não ser caluniado, não ser ultrajado, pula fora, porque está no pacote. Jesus não enganou ninguém. Pedro perguntou: Senhor, nós deixamos tudo e seguimos. Veja o que Jesus disse: Pedro, não há ninguém que tenha deixado amor de pai, de mãe, de casa, de campos e cidades, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nesta vida, com quê? Com perseguições, e na outra vida eterna. Nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vós. Pessoas, irmãos, que se dizem mestres e ficam chocados com a palavrinha só. Imagina se ele recebesse uma calúnia pesada. Então, olhando aqui, veja bem: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Então não adianta, amado, falar: mas ele sabe muito. Ele tem mansidão? Se não tem, não aprendeu de Cristo. Jesus disse: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Se tem desarmada inveja e sentimento faccioso, o que é o sentimento faccioso? Sabe o que é sentimento faccioso? É sentimento de divisão. É o mesmo sentimento que habita no coração do pessoal da política. Eu sou do partido tal, eu sou do partido tal, eu sou do viés assim, cada um. Isso é facção. No mundo do crime, facções também. O reino não pode ser faccionado. Quem age dessa forma, promovendo a facção, está agindo em conformidade do diabo. E o pior, que lá nas obras da carne e o fruto do Espírito, veja o que diz em Gálatas 5. O que diz as obras da carne? Mas, 5,19. Mas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Porfia é você temar, fica teimando. Emulações, iras, pelejas. Sabe o que é peleja? Discussão. Já viu aquela pessoa que adora uma discussão? Se ele não discutir, ele acordou de manhã, se ele não discutir, ele não está feliz. Ele tem que discutir, de preferência, para alguém ver. Se ele discutir no particular, ele não quer. Ele quer discutir, alguém ficar vendo ele discutindo. É igual tomar comer um pudim de leite para alguém. Pelejas. Dissensões está ligado a faccionismo, a facções, heresias, invejas, homicídio, bebedice e glutonaria. Percebe? Então, facções e briga são obras da carne. E no finalzinho diz o quê? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Versículo 21. Como já antes vos disse, o finalzinho: os que cometem das coisas não herdarão o reino de Deus. Você tem noção, irmão? Que crente que se diz mestre e começa a criar dissensões e brigas por questões pequenas.
Ah, porque ele é calvinista, ah, porque ele é arminianista, ah, ele é pós, ele é pré, ele é pentecostal. Irmãos, isso não muda em nada para a nossa salvação. Eu conheço calvinistas que são uma bênção. Eu conheço arminianistas que são uma bênção. Eu conheço calvinistas que eu admiro, arminianistas também, pentecostais também. Em todo quanto tem gente que não presta, irmãos. As pessoas ficam coando o mosquito e engolindo o camelo. O que adianta alguém se achar melhor porque é arminiano ou porque é calvinista, mas maltratar o seu irmão por causa disso, para defender a sua tese teológica? Na verdade, ele talvez tenha inveja do outro irmão, e por inveja do outro irmão, ele, para diminuir o outro irmão, ele fala que ele é melhor porque o viés teológico do irmão é errado. Irmãos, tem pessoas que pensam, irmãos, que Deus não conhece o coração dele. Tem gente que pensa que o nosso Deus é cego, irmãos. Deus não é cego. Sabe por que nós estamos falando aquilo? É por pura inveja e sentimento faccioso. Então veja bem, amados, voltando para Tiago 3, versículo 15, essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Onde há inveja, há o sentimento faccioso. Nunca pense que onde há espírito faccioso, sentimento, olha, observe bem, amado. No 14, diz o que? Sentimento faccioso. Observa, 14. Agora observa no 16. Espírito faccioso. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Não? Primeira coisa que acontece é quando nós deixamos abrigar no nosso coração sentimento faccioso. E vamos guerreando. Vamos humilhando as outras pessoas que não pensam igual nós, achando que nós somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola da geladeira, porque o nosso viés teológico é o melhor. Depois que nós conseguimos magoar pessoas, ficar magoado e ficar privado da graça de Deus, estamos a um passo de sermos usados pelo espírito maligno. Veja, o primeiro versículo fala sentimento. O outro fala espírito. Esse espírito faccioso aqui, irmão, é demônio mesmo. É demônio mesmo, irmãos. Sabe por quê? As pessoas vão brincando com o evangelho. Acham que tem autoridade porque é pastor, PhD em teologia, apóstolo, reverendo, que pode maltratar quem? As ovelhas de Cristo. Irmãos, até que ponto eu, como pastor, posso me dirigir a um irmão? Qual é o meu limite? Há pessoas que não sabem. Há pessoas que pensam que têm idade para falar da forma que falam. Machucam pessoas, maltratam pessoas e depois ficam mal. Ficam depressivas, angustiadas, não sentem mais a presença de Deus, porque o demônio já começou a rondar essa pessoa. 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente, depois é o quê? Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Sem parcialidade, irmão. Você pode discordar do seu irmão, mas você não pode falar com ele como se ele fosse menor do que você, porque ele pensa diferente de você. E talvez você pergunte, mas pastor, qual é o problema da igreja? O problema da igreja é dois. Por isso a série é a cura. Os dois problemas da igreja são, um é o ego e o outro é a carne. Vamos falar primeiro do ego e depois da carne. O ego. Por favor, volte para a 1 de Pedro, que é a nossa âncora, tá bom? É lá que nós vamos trafegar daqui para frente. Dois problemas da igreja: ego e carne. Ego. Tem gente que acha que tem que tratar primeiro a carne para depois tratar o ego, ou tratar o ego para depois tratar a carne.
se tratam os dois juntos. O problema é que há pessoas que acham que é possível tratar a carne sem tratar o ego. E o que é o ego, irmãos? É aquela ideia que nós temos, que é igual à ideia que tinha os apóstolos que caminhavam com Jesus. Senhor, pede para um dos meus filhos ficar um de um lado, outro do outro lá no teu reino. Queria a primeira cadeira, queria sentar na janela. Logo depois que termina a ceia, estavam o quê? Quem é o maior no reino dos céus? Eles discutiam entre eles qual era o maior. Tipo assim, Jesus morre, quem vai ficar no comando? Então há pessoas com esse mesmo sentimento, irmãos. Pessoas que não se deixaram tratar o seu ego e usam o evangelho para se autoafirmarem. Gastam, eu não acredito, irmãos, eu me belisco para acreditar que pessoas gastam horas gravando vídeo na internet para atracar pastor que pensa diferente dele. Mas qual é o problema do evangelho? Primeiro problema do evangelho é o ego, irmãos. Pessoas acham que vem para Jesus, batizou nas águas, porventura foi batizado no Espírito Santo, quem sabe fez o curso de teologia, quem sabe já foi consagrado a algum cargo na igreja, que isso aí para ele é que ele já está pronto para Jesus buscar ele. Ou até tem um dom espiritual, como tinha a igreja de Coríntios. Se você lê a carta de Coríntios, do início, Paulo elogia a igreja. Paulo não foi, como é que se diz, injusto com aquela igreja. Ele elogiou, olha, você já tem os 9 dons. Então lá devia ter dom de cura, profecia, tudo mais. Só que Paulo falou que isso aí não era tudo. Paulo falou assim, olha, procurai com zelo os melhores dons, continua buscando dons espirituais, mas há um caminho mais excelente. E sabe qual é esse caminho? Quando nós, eu e você, deixamos que o Senhor possa tratar o nosso ego. Nós falamos aqui de fruto do Espírito, ok? Observe o que a palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16: eu vos escolhi para que deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim, com a finalidade, que eu ouça vossas orações. Sabe o que quer dizer? Quando nós não damos fruto, nossas orações não são ouvidas. E é o caso aqui de Tiago. Pedis e não recebeis, para gastar em vossos deleites, para satisfazer o vosso ego, a vossa consciência carnal, a loucura de crescer como pastor, como pregador, como cantor, alguma coisa, para tentar satisfazer o seu ego ferido, que precisa de ser tratado e não de massageado. Por isso, você abre a internet e clica, suicídio de pastores, vem uma tira assim, ó, que não para, tu vai descendo e não para. Eu não estou falando de algo que não está acontecendo, eu estou falando de algo que está acontecendo, e algumas pessoas querem fechar os olhos para uma realidade que não havia no passado dentro da igreja. Suicídio de crentes e suicídio de pastores não havia no passado. Eu nasci disso, eu sei do que eu estou falando, eu lido com gente, eu faço gabinete com pessoas que passaram por igrejas de pastores narcisistas, que feriam elas, quase mataram as pessoas, irmãos. Não tem como esquecer de falar disso, não podemos ignorar esse problema. Primeira coisa a ser tratada é o ego. Por isso, ainda em João, tem outro versículo que diz: a semente caindo em terra, se não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu vou repetir: a semente caindo em terra, se não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto. Sabe o que Jesus queria dizer disso? Ele queria dizer, primeiramente, que quando ele morresse na cruz, ele ia salvar a muitos. Mas essa palavra não fica só nisso. Essa palavra está querendo dizer, amados, que se o nosso ego não morrer,
A gente começa aí a brigar com as pessoas, maltratar as pessoas que pensam diferente da gente, e achamos que nós somos melhores, porque o nosso pensamento é o melhor. Por isso, além desse versículo que diz, a semente caindo em terra, se não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto. Não é muito fruto de ganhar almas para Jesus não, irmãos, é muito fruto em paz, mansidão, temperança, longanimidade, em paz, irmãos. Tem muita gente que ganhou, tem muitos membros, mas não tem paz. Tem muita gente que o ministério cresceu, alcançou fora do país, mas ele mesmo não tem paz. Por isso, que além desse versículo que diz, que a semente se não morrer, se cair em terra não morrer, fica ela só, mas se morrer dá muito fruto, também diz, mortificai a vossa natureza terrena, fazei morrer a vossa natureza terrena. Essa é a nossa parte. E como é que eu e você fazemos morrer a nossa natureza terrena? Como? Está aqui, deixando toda malícia e todo engano. Irmão, nós podemos enganar todo mundo, menos a Deus mesmo. Eu estou falando, tu tá metralhando o pastor que pensa diferente de você, porque tu morre de inveja dele, porque você é um fracassado, você tem um complexo de inferioridade, se acha pequeno e quer se achar maior um pouquinho falando mal do outro, irmão. Engano, fingimento. O primeiro problema da igreja é o ego. Pessoas que acham que vêm para Jesus e virou um anjo, irmãos. O nosso ego é tratado primeiramente através da oração, do jejum, da leitura da palavra, e segundo, vindo para a luz. O que Jesus disse? Eles não querem vir para a luz para que as suas obras mais não sejam manifestas. Sabe o que é vir para a luz, irmão? Sabe? É quando a gente para de colocar a culpa das pessoas, no marido, na mulher, no filho, no governo, no presidente, nas pessoas, no passado, nos pais e nas mães, e se coloca diante de Deus. Por que eu ajo assim? E se deixa ser curado pelo Senhor. Então é isso. Se deixa ser curado. E como é que eu deixo ser curado? Quando eu venho para a luz. Por que você fica brigando com a sua esposa? É porque ela erra mesmo? Ou porque você morre de inveja dela, porque ela é muito mais inteligente que você, né? Sim ou não? Por que você vive brigando com a sua esposa? É porque ela ganha muito mais do que você? E você se sente humilhado? Porque ela ganha mais do que você? O salário dela é maior que o teu? Por que você fica brigando com o teu marido? Por quê? É porque você se acha tão pequena? Porque ele tem mais cultura do que você? De onde vêm as guerras, irmãos? São nossas raízes de amargura, nossos traumas interiores, que fazem com que nós ferimos as pessoas, irmãos. E esses traumas do passado, quando nós vemos para Jesus, Deus não deleta o nosso passado, não faz lobotomia. Serão tratados, primeiramente, através da oração, do jejum e da palavra, mas também, se nós olharmos para nós mesmos e falarmos, por que eu não gosto de fulano? É porque ele é ruim mesmo? Ou porque eu morro de inveja dele, porque eu queria ser ele? Amados, vir para a luz é falar a verdade. Por que você não gosta daquele irmão? Sabe por quê, amados? O problema da igreja é o ego. Tem pessoas que não são curadas na igreja por quê? Vem para Jesus, tem um tremendo complexo de inferioridade. Se ele não entender que esse ego tem que ser tratado, ele fica na igreja uma semana. Na segunda semana que o filho e os filhos e a esposa começam a elogiar o pastor, e a esposa do pastor que é uma bênção, pronto, acabou. Não, o rei daqui de casa era eu, agora meus filhos só ficam elogiando o pastor, a minha esposa também. Ele sai da igreja. Ele ficou 10, 15 anos na igreja, que toda noite na hora do jantar, o que fritava para o jantar? Batata frita? Não, fritava o pastor e a mulher. Quando ele chegou na igreja que ele não tem pastor para fritar, ele não fica, complexo de inferioridade. Muitas pessoas não são tratadas porque não entende
que esse complexo de inferioridade maldito só será tratado se você entender para que você está ali. Há pessoas que não ficam em igreja, sabe por quê, irmãos? Ele não quer sentar, ele quer chegar e dizer que já sabe. Quando ele chega na igreja, ele percebe que os irmãos lá entendem o evangelho e ele não entende, ele não fica. Então o problema da igreja não é ser calvinista, se é arminianista, se é pentecostal, se é pré, se é pós. É o ego. E foi o que Jesus tratou dos discípulos. Leia o evangelho, observa como Jesus tratou Pedro, como Jesus tratou os outros discípulos, como Deus tratou também Jacó, como Deus tratou José. Tratou o quê? O interior. Jesus disse: limpa primeiro o interior do copo. Há pessoas perdidas no evangelho porque pensam: eu aceitei Jesus, batizei nas águas, virei um anjo. Você não virou um anjo, você continua essa topeira que tu é. Mas pastor, Deus não trouxe você para o evangelho porque tu é bom, nem porque eu sou bom não, irmãos. Sabe a oração que eu mais oro? Senhor, transforma-me. Não deixa que os elogios me enganem e eu pense que eu sou alguma coisa, Senhor. Porque eu sei que eu estou aqui para ser curado a cada dia. Salvação deriva da palavra sozo, que significa cura. O que é vir para a luz? É pastores que estão morrendo. Ministério, às vezes está crescendo, mas ele está morrendo, porque ele não consegue aceitar o complexo de inferioridade, que é igual uma granguenta. Irmão, tem gente que tem complexo de inferioridade, que é igual aquela ferida. Será? Será que todo o teu problema é esse? Ou você vai ficar dizendo que o problema é fulano? Ou se é o teu complexo de inferioridade que te mata, que você não suporta ver ninguém brilhar, porque você se acha um nada. É o ego que Deus quer tratar. Por que algumas pessoas estão morrendo no evangelho? Algumas porque são narcisistas. Se acham o melhor, em tudo ela é o melhor. Maltrata filho, maltrata esposa, maltrata todo mundo, porque quer manipular todo mundo. Se não aceita ser manipulado, quer maltratar. E isso vai o quê? Irmãos, eu vou fazer uma oração especial para você deixar de ser narcisista. Não tem essa oração, irmãos. Somos nós que temos que buscar cada dia a santificação, vindo para a luz. Sabe o que é vir para a luz? Observe: se andarmos na luz como Ele na luz está. O que é andar na luz, irmãos? É parar de fechar os olhos para a nossa inveja, para o nosso orgulho, para o nosso narcisismo, para os nossos complexos, irmãos. Nós viemos para a igreja para ser curado. Deus não trouxe a gente para o reino porque achou: que jovenzinho bonitinho, vou trazer para o reino. Não! Ele trouxe você do jeito que você está para te tratar. Agora, ser tratado vai depender de mim e de você. Não tem mágica. Isso se diz seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tu está achando que o problema da igreja... Quem é calvinista acha que o problema da igreja são os pentecostais. Quem é pentecostal, acha que o problema da igreja são os tradicionais. Quem é calvinista, quem é arminiano, acha que o problema da igreja é o calvinismo. Não, irmãos. O problema da igreja, número 1, é que as pessoas não querem vir para a luz. Acham que Deus não está nem... Acham que Deus está assim, não estou nem vendo a tua inveja que você tem, que você morre de inveja e não assume. Ou então Deus está: não estou nem vendo o seu narcisismo. Você acha que Deus não já te percebeu que tu é um narcisista? Que você é uma narcisista? Que você mata as pessoas, maltrata as pessoas? Até quando você vai morrer dentro do evangelho? Maltratando pessoas? Bloqueado? Irmãos, quando nós... pastor que maltrata as pessoas de graça. Você acha que Deus ele não está vendo isso? Há pessoas que pensam que não, que o narcisista é assim. O narcisista, ele passa a banda, chuta a barriga, chuta a cara e fala assim: não te machuquei não, né? Tá tudo bem, né? Tá bom. Narcisista é assim. Ele acha que ele pode machucar qualquer pessoa, mas para ele está tudo certo. E está morrendo dentro do reino.
que o problema é arminianismo, é calvinismo, que o problema é pentecostal. Não é isso. O problema é que nós achamos que viramos anjo. Não, irmãos, nós estamos aqui para ser tratados, curados a cada dia. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O que é consciência carnal? É a loucura. O que mais narcisista gosta é de poder. A maioria de narcisistas quer logo arrumar um cargo para mandar na igreja, ou ser pastor ou ser líder. E quando ele assume a liderança, ele mata um bocado. Está cheio de crente desviado da igreja, maltratado por narcisista. Você que é pastor, você que é líder, vigie em dar cargo para narcisista. Você vai colocar um exterminador de almas. Irmãos, talvez você vai achar que eu estou falando para você ter uma noção do nível do que é o narcisismo. Se você clicar no Google, no YouTube ou no Facebook, mães narcisistas, você vai chorar dos testemunhos de filhos que são tratados com terapia porque foram trucidados por mães narcisistas. Eu estou falando mães, não é porque não tem pais, não, tem pais também. Sabe por quê? Quando a Bíblia faz uma referência de amor, usa mãe. Pode ser, observe, pode ser que uma mãe se esqueça tanto do filho que cria, todavia eu não me esquecerei de ti. Então eu não estou falando de algo que eu não tenha, eu lido com gente há muito tempo, irmãos. Eu já chorei. Eu sou um pastor daquele mais fraco que você imagina. Eu choro junto com a pessoa. Eu sei que o protocolo é não chorar, mas eu choro. Eu tenho que me treinar muito nisso. Eu já chorei muito de ver testemunhos, irmãos, de pessoas que foram maltratadas por mães, por pais, evangélicos. Então eu sei do que eu estou falando. E tem gente achando que o problema da igreja é calvinismo, é arminianismo. Não, irmãos. O problema da igreja é vir para a luz, é se olhar no espelho e encarar a nossa inveja, a nossa arrogância, o nosso complexo de inferioridade. Dizer: Senhor, eu vejo pessoas fazendo campanha para casa própria, outras para casar, outras para poder comprar carro, outras para faculdade. Eu nunca vi pessoas, eu estou fazendo campanha para tirar a inveja do meu coração. Já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi gente falar, eu nunca vi nesses lugares que tem revelação, né? Revelamento. Não estou falando dos pentecostais não, tá, irmão? Porque há os pentecostais que são bênção e há a bagunça, tá? Só para você não achar que eu não levo. Talvez você vai perguntar: mas tu é o quê? Tu é arminianista, calvinista? Eu sou servo, irmão. Eu não me rotulo. Se você conhece pessoas que se rotulam, pastor que se rotula, cuidado com eles. Homem de Deus e mulher de Deus não se rotula. Eu sou arminiano. Eu sou... Fuja. Porque fica assim: você é o quê? Você pensa assim como? Como é que você pensa disso? Você pensa daqui. Então você é isso. Então você é aquilo. Pessoas que dividem o reino em facções, em pedacinhos. Jesus não ensinou isso, irmãos. Então, primeiro problema da igreja, amados, é não tratar o ego. Achar: mas eu falo língua estranha, mas eu já sou pastor, mas eu sou PhD em teologia. E matando pessoas, irmãos. Matando pessoas. Clica depois que acabar o vídeo, clica aí, você vai se assustar. Prepara o estômago. Os testemunhos são os mais horríveis. Os mais horríveis que você imagina. Mães e pais, pastores, tudo mais, que maltratam pessoas. Bom, então algumas pessoas me perguntam: você é o quê? Eu sou servo, irmão. Servo. Aliás, eu falo que eu sou servo porque eu não me acho digno nem de ser pastor. Tanto quando eu vim para o projeto, eu não vim postular ser pastor. O pastor Alan já falou sobre isso. Eu não pedi para ser pastor, mesmo sendo. Sabe por quê? Eu não me acho digno. Sabe por que eu não me acho digno? Porque eu nasci no evangelho, 7 anos desviado. Então eu não me sinto digno de ser pastor. Eu sou aquele camarada que está numa empresa, tipo aquele camarada, sabe, que não sabe nada e a empresa contrata. Eu estou assim. Não pensa que eu sou alguma coisa. Eu estou falando para você, não é para desmerecer você, é para abrir o teu olho para um evangelho que não existe. Esse evangelho de guerra, de facções, não existe. E nesse púlpito aqui, enquanto eu estiver aqui, não vai pregar pessoas que se rotulam para desmerecer os outros, nunca. Aqui sempre será vendido pentecostais, arminianos, calvinistas, quem quer que seja. Mas pastor, qual o problema da igreja? É você observar. Se você vê que o camarada é um camarada que é narcisista, mau, que maltrata as pessoas, não dê cargo para eles. Mas ele dá um dízimo alto, não dê. O problema é que a igreja, ela trabalha com mal. O camarada dá um dinheiro alto, bota o camarada para ser chefe. Bom, falei do primeiro problema, né? Que é o quê? O ego.
O ego nosso é tratado assim, irmãos, pela palavra, situações. Deus fez José passar por situações de humilhação, porque ele era um mimadinho. Todo mundo lê a história de José e fica, ai, tadinho de José, ele foi vendido pelo seu irmão. Lê o texto, estude a história. Ele era o mimadinho da casa, só ele ganhou uma túnica de várias cores. Você tem noção, para o judeu, o que é dar uma roupa. Roupa para o judeu é algo de extrema importância, só José ganhou. Ele era um mimadinho, ele tinha vida com Deus? Tinha. Então, às vezes você vem para o evangelho, você às vezes... Tem gente que é batizado no Espírito Santo logo no início, como foi Cornélio. Mas isso não quer dizer que Deus está dizendo que você é o cara, não, irmãos. Se você não descer na casa do oleiro para poder Deus te tratar, essa arrogância que você tem, já viu como é que a pessoa que é humilde? Pai do Senhor, irmão José Antônio. Pai do Senhor, pastor José Antônio. Pai do Senhor, irmã Maria Quitéria. Pai do Senhor, missionária Maria Quitéria. O cara tem que ir na frente. Pessoas que acham, irmãos, que a nossa grandeza é a grandeza de João Batista. Importa que eu diminua e ele cresça. A semente caindo em terra, se não morrer, fica ela só. Mas se morrer, dá muito fruto. E esse morrer é um morrer que tem que nós trabalharmos junto nisso. Tem muita gente que não morre porque foge do processo. Quando ele vai para uma igreja onde toca na ferida dele, ele mete o pé. Hoje é dia de gente sair do canal. Todas as vezes que eu prego desse jeito, quando eu vou olhar, alguém sai do canal. Sabe por quê? As pessoas não querem ouvir a verdade, preferem ouvir profecias de bênçãos. A bênção vem quando nós nos deixamos ser tratados. Observe que depois que Jacó é tratado, ele era trapaceiro. O que Deus fez com ele? Ah, tu é trapaceiro, né, rapaz? Então, eu vou fazer uma coisinha para você. Ele foi enganado pelo seu tio, que mudou o salário dele várias vezes. Percebe? Quem sabe você tem falado assim, ai, eu não aguento mais essa humilhação. Será que essa humilhação não está doendo porque teu narizinho está muito arrebitado? Quem sabe? Aquele que se humilha será exaltado. Adiante da honra vai a humildade. Mas vamos para a segunda parte da mensagem. O outro problema da igreja, sabe qual é? Não é calvinismo, irmãos. Apaga isso, não é arminianismo, não é nada disso não, irmão. Não é pós, não é pré, não apaga isso. Sai fora disso. Fuja desses pastores que ficam defendendo bandeira, maltratando os outros. Fuja disso, irmão, sai fora disso. O outro problema da igreja é a nossa carne. Tá quase secando, irmão Denis. A garrafinha não deu conta não. Não tem jeito não, precisei do senhor mesmo. Pode ser do filtro. Eu não bebo gelada não. O outro problema da igreja é a carne. E essa é a parte mais perigosa, né? Tem gente que pensa que ele vem para Jesus, aí ele batiza nas águas, realmente, Romanos 6,6 fala que o corpo do pecado é desfeito, certo? Sim. Você ganha uma autoridade sobre o pecado que você nunca ganhou, ok. E daí? Virou um anjo? Não. Então, outro problema da igreja é não saber quem ela é. Então eu fico triste quando eu vejo pastores e pregadores meter o pau na igreja, principalmente nos jovens. Que os jovens é isso, que os jovens são mundanos. A pergunta é, você ensinou o jovem da tua igreja quem ele é no evangelho? Eu falei para eles, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aí eu já falei, você tem que andar em espírito, tá, jovem? Aí eu falei, como é que eu ando em espírito? Para alguns é uma coisa abstrata, é uma utopia. Não tem muitos jovens pecando na igreja, mas a culpa não é dele não. A culpa é que ele nem sabe o que ele é no reino. Amados, eu já sei, eu sou amigo de Deus, irmão de Jesus, herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo. Nada disso você vai ser, se primeiramente você não for aquilo que está aqui, ó. Versículo 9, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Você é sacerdote, irmão. Sacerdote.
Isso aí. Não sabia, né? Pois é. Você é sacerdote. Então não adianta a gente falar, pregar para a igreja, do pecado da igreja, das mazelas da igreja, se não se ensina a igreja a lidar com a carne. Irmãos, a carne não se converteu. Você vem para Jesus e acontece aquilo que está em Gálatas. A carne milita contra o espírito milita contra a carne para não que façais o que quereis. Então, não adianta você achar que você vai fazer uma oração e vai parar com a masturbação. Você vai fazer uma oração e vai parar de ver pornografia na internet. Então vai quebrar teu computador, ou vai botar o computador lá no outro. Não, nada disso. Já vi gente, não, você quer ver a pornografia? Pega o teu computador, coloca dentro de um cofre e bota a chave e joga a chave bem longe. Não, amados. Veja o texto, voltemos para o texto. Aqui diz que nós somos sacerdotes, né? Observe, 2, né? Não, agora é o 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos a ele pedra viva reprovada na verdade para os homens, mas para Deus eleita e preciosa. Olha quem nós somos agora. Vós também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais. Então já temos duas informações. Uma informação, que nós somos sacerdotes, certo? Informação 2, para um propósito. Então, para que você seja o que está lá embaixo, para que você anuncie as virtudes de Deus, você tem que assumir o seu lugar. Então, a gente que acha, eu sou ministro de louvor, aí você, eu sou pastor. Não, irmãos, acima de tudo, nós somos sacerdotes, homens e mulheres, não há distinção. Mas para quê? Por que é para oferecer sacrifícios espirituais? Por quê? Sabe? Não. Porque a nossa carne não se converte, irmãos. Só que a grandeza da nova aliança é que na velha aliança se ofereciam os sacrifícios depois que pecava. E na nova, como ela é muito mais alta, se oferece sacrifícios para poder não pecar. Então não adianta você falar mal da igreja que está pecando, se você não ensina para ela quem ela é e o que é para ela fazer. Cantar, fazer coreografia, evangelizar, nada disso muda a tua natureza. O que vai mudar a tua natureza é quando você cumpre o seu sacerdócio. E você cumpre o seu sacerdócio quando você oferece sacrifícios espirituais. E muita gente não sabe o que é sacrifícios espirituais. Muita gente nem sabe que é sacerdote. Eu já vi crente falar, irmão, lá no céu nós vamos ser sacerdotes. Que lá no céu, irmãos? Jesus morreu para que o sacerdócio que era só lá na tribo de Levi fosse extenso a todos nós. Por isso que o velho tempo foi rasgado de alto a baixo. Quer mais uma prova que nós somos sacerdotes? Veja o que diz lá em Romanos 12. Rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em quê? Em sacrifício. Pegou? Então aí já dá mais uma dica, né? Qual é o sacrifício espiritual? O louvor é um sacrifício espiritual, fruto dos lábios. Mas os principais sacrifícios espirituais está atrelado ao quê? A cruz. Quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, ele está falando do sacerdócio. Ele está falando do sacerdócio. Por quê, amados? Por que você acha que Jesus chegou até a cruz? Por quê? Porque ele vivia uma vida de oração e de jejum. Ou você acha que Jesus jejuava para ficar magrinho? Ou você acha que ele orava aquilo tudo sem que não houvesse necessidade? Você acha? Você acha de sã consciência que Jesus era 100% homem, 100% Deus? Você acha que se não precisar de orar, ele ia orar? Tu acha? Claro que não, né? Não creio que você pense assim. Pois é, Jesus fazia sacrifícios espirituais. Para que Jesus fosse para aquela cruz, primeiro ele carregou a cruz. Você vai observar quando ele chega lá naquele horto, ele ora
Antes dele orar, ele fala: a minha alma está angustiada até a morte. E ele vai orando, o suor dele, a gota de sangue, ele é fortalecido. Agora, aquele Jesus que dizia: a minha alma está angustiada até a morte, quando eles chegam para pegar Jesus, ele fala: cadê Jesus? Eu sou. Eles caem tudo para trás, fortalecido pela oração. Então hoje a igreja não vence a sua carne, porque a igreja não sabe que é sacerdote e não sabe o que são sacrifícios espirituais. Não tem carne convertida, só tem uma forma: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Caso contrário, irmão, vamos pecar. A carne não se converte. Por causa disso, que no arrebatamento nós ficaremos livres para sempre dessa carne, receberemos um corpo glorioso. E diz: tragada foi a morte na vida. Enquanto estivermos nesse corpo, nós estamos nessa guerra da carne contra o Espírito. E quando nós oferecemos sacrifícios espirituais, nós alimentamos o nosso espírito e aí vencemos a carne. Então, o que são sacrifícios espirituais? Oração, jejum e leitura da palavra de Deus e o louvor. Se você observar, a maioria dos louvores exaltam ao Senhor, e os antigos, a maioria dos louvores é uma oração, já percebeu? Os hinos da harpa, por exemplo, a maioria é oração. Não tem carne convertida. Então não adianta a gente falar mal da igreja e não ensinar ela como vencer a carne. Só que hoje se faz evangelho para a maioria não quer oração, a maioria não quer jejum, a maioria não quer Bíblia, a maioria quer coreografia, quer festa, quer dança, louvorzão. E por isso que a igreja está assim. Mas a culpa mesmo não é da igreja, são de líderes que não têm coragem de pregar o evangelho da Bíblia, com medo de ficarem só, porque o seu ego não foi tratado. Consagraram ele a pastor sem ter condição. Simples assim. Sacrifícios espirituais. Você pensa quando em Atos dos Apóstolos diz assim: a igreja orando e jejuando impuseram as mãos. Alguns pensam que ela fez isso. Não, não, irmãos, era o cotidiano da igreja. Jejum e oração era o cotidiano da igreja. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Irmãos, o jejum é algo tão importante que há pessoas hoje em dia, irmãos. Eu pastor e minhas pernas bambeou quando ele falou assim: eu nem lembro a última vez que eu jejuei. Aí eu falei: é por isso que tu está assim. Epa, eu estou em João pensando que estou em Atos. Essa luz tem que melhorar. Atos 13, versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre as mãos, os despediram. Percebe? A igreja vivia isso. Era uma prática da igreja, jejum e oração. Então, há pessoas que pensam que na nova aliança, jejum é opcional. Não. Jejum na nova aliança é ordenância. Por isso Jesus diz: quando orardes, ele fala, se orardes, quando orardes. Tem gente que pensa que na nova aliança, jejum é opcional. Não é opcional. A Bíblia diz o quê? Quando jejuardes. Porque tu tem que jejuar. Você acha que é por acaso que na biografia de Paulo, que está aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 9, Paulo, quando encontra Jesus no caminho de Damasco, esteve 3 dias sem ver e não comeu e não bebeu. Você acha que é por acaso que justamente de Paulo, que escreveu tantos livros no Novo Testamento, que ficou registrado que ele jejuou 3 dias e 3 noites quando encontra com Jesus? Você acha que é por acaso? Não! Isso é para mostrar para vocês o caminho da bênção e do triunfo sobre a tua carne. Sacrifícios espirituais. Então, amados, a pergunta é: um crente que oferece sacrifícios espirituais, que tem uma vida de jejum e oração, não vai precisar, não vai ter esse negócio de calvinismo, de arminianismo ou de pentecostalismo, de nada, irmãos. Crente que você ensina ele a carregar a cruz, ele vai ficar como? Como está no livro de João: vós
tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Então, o tempo que a gente perde metendo pau em quem é pré, quem é pós, metendo pau quem é calvinista, quem é arminianista, quem é pentecostal, ensina o povo a carregar a cruz, mas carregue também. Que tem pastor que prega para a igreja orar, mas na oração ele não está. Tem pastor que prega para jejuar, no dia de jejum ele não está. Então, não tem, irmãos, não tem milagre. Nós temos uma luta, até Jesus voltar, sacrifícios espirituais. Quando nós vamos ver a história de Cornélio, a mesma coisa, jejuando até... Cornélio não era nem crente, jejuava até a hora 9. Quando Paulo chega para... Paulo não, né? Quando Pedro chega... Confundi Ananias fala com Paulo, Pedro fala com Cornélio. Quando Pedro vai falar com Cornélio, foi batizado com o Espírito Santo na hora. Cornélio não era crente, Cornélio não era judeu, jejuava até a hora 9. Então tem muito crente perdendo a batalha, porque ensinaram tudo a ele. Ensinaram ele a cantar, gíria de crente, ensinaram ele a ler a Bíblia, mandaram ele para seminário, só não ensinaram a ele o sacerdócio dele. Você não vai ser herdeiro de Cristo, você não vai ser herdeiro de Deus, nem cordeiro de Cristo, você não vai ser amigo, se você não entender o seu sacerdócio. Ele morreu para que eu e você tivéssemos acesso a isso. Então, hoje em dia não tem esse negócio de achar que jejum, oração e leitura da Bíblia é opcional. Ah não, mas eu já leio a Bíblia e oro, já estou mais ou menos. Se você não jejuar, infelizmente a tua carne vai te derrubar. E o jejum é interessante, né? Que o jejum é um termômetro. Quer ver quando a gente sabe quando a gente está bem? É só você estar magoado com alguém, você vai jejuar, não consegue. Irmão, jejum assim, se ele não recebeu o teu sacrifício, parece que encravaram uma faca assim na tua testa, vai dando a dor de cabeça, não, aí tu entrega. Então jejum, quer saber como é que está a tua vida espiritual? Não tem jejuado? Tente um jejum. Se fluir, já é um indicativo que está tudo bem. Se não, procure quem você está brigado, ou quem você maltratou, para acertar. Jejum é um termômetro como está, porque se ele não receber, oração tu pode até orar, ler a Bíblia tu pode até conseguir, agora jejum, se a fiação não ligar, tu vê, um café, aí tu começa a sonhar com aquele cafezinho, aquele pão com manteiga, aquele pão com requeijão, aquele pão com queijo prato, e você ora e entrega. O jejum é um termômetro para ver como é que você está a tua vida espiritual. Mas se você parar de passar vergonha no débito e no crédito, a sua carne, entenda o seu sacerdócio. E não tem esse negócio de achar que tem gente que não consegue orar, manter uma meta de oração, porque, amados, os sacrifícios espirituais na velha aliança simbolizavam a nova. Então veja bem, os holocaustos eram queimados continuamente, a luz da candeia era acesa continuamente, ok? Então, isso simboliza o quê? O nosso jejum tem que ser periódico, e a nossa oração também, porque caso ao contrário, irmãos, nós começamos a perder. Sabe o que o jejum faz com nós, com a gente? O jejum, como sacrifícios espirituais, não jejum para emagrecer, não, tá? Jejum, ele atua no sistema nervoso central. Então, ao invés de você ficar chamando pessoas para dar aula, casados para sempre, não, igreja, ensina os homens da tua igreja a carregar a cruz, que eles vão ficar tudo mansinho com a mulher, irmão. Não tem carne convertida, tem carne no gancho. Jejum e oração, coloca a carne no gancho. O marido vive uma seda com a mulher. Em vez de você ficar trazendo pessoas para ensinar as esposas a tratar o marido, dê uma aulinha mais ou menos, ensine elas a exercer o seu sacerdócio, que elas podem até ficar um pouco brabinhas, depois falar, meu marido, me perdoe, não era para ter falado assim. Não tem, irmão, não tem carne convertida. O jejum atua no sistema nervoso central. O que mais que o jejum faz? O jejum faz você entender da Bíblia, porque o homem carnal não entende as coisas espirituais. Daniel, quando quis entender os mistérios, ele jejuou. Tem dois crentes, irmão, o que não entende a Bíblia e o que jejua. Sabe o que tem mais no jejum? O jejum é uma cola. Quando você lê a Bíblia com jejum, ele cola. Quem tem essa experiência sabe. Vale a pena você ler um capítulo com jejum do que 10 capítulos sem jejum. Vale mais você ler um. Você não tem noção. Muita gente não consegue orar, sabe por quê? Manter uma vida, ele começa a orar, já vem gente falar, eu não gosto de orar não.
eu começo a orar, dá logo um monte de brigaiada, aí eu paro, eu brigo, eu fico nervoso, eu perco a graça de orar. Claro, você não entendeu que sacrifício espiritual, irmão, os sacerdotes, ele não podia fazer assim, olha, a gente vai oferecer o holocausto e não vamos botar azeite na lamparina do templo. Não, a lâmpada do templo tinha que ficar acesa continuamente. Sabe o que é isso? Eu vou orar, mas eu não vou jejuar. Irmão, sabe o que acontece quando você começa a orar? Talvez você não percebe. O crente, quando ele está começando, às vezes, ele ainda como é que se fala a palavra? Ele é insensível ao Espírito. Demônio não. Se você ora uma semana, um exemplo, meia hora todo dia, já começa a acender o pavio, as brasinhas. A próxima semana, acende mais um pouquinho. Na terceira semana já acendeu mais. Às vezes você que está orando nem percebeu, mas os demônios que passam pela tua casa, rapaz, tem uma fumacinha ali, rapaz, na casa daquele rapazinho ali, aquele barbudinho ali da camisa branca. Vamos passar ali para ver o que está acontecendo. Ele vai logo lá na tua casa. Aí ele vai encontrar quem? A irmã que está fora da igreja, sei lá o quê, o vizinho, e já começa. Se você tem carga de jejum, o sistema nervoso central está. Aí você consegue. Vem até vontade de falar, não vem? Só que tu não fala. Não tem carne convertida, irmão. Então, quando você mistura jejum com oração e com a palavra, acontece aquilo que está em Pedro. Nós ficamos participantes da natureza divina. Não tem carne convertida. Então não adianta a gente falar mal da igreja e não observar o que aconteceu. Irmão, sabe por que a igreja do passado ela tinha muito mais paz? Porque ela gastava horas com oração e horas com jejum. E não era por obrigação, não, irmãos. É porque quando você começa a oração, é que nem Abraão. Ele faz o holocausto e ele fica lá no monte. Nada acontece. É oração, irmãos. É Daniel orando. Está lembrado? Nada aconteceu. Parece que nada está acontecendo. Então muita gente não consegue às vezes fluir na oração. É porque ele não dá continuidade, aumentando o seu depósito. E o detalhe de muita gente não conseguir orar é porque ele acha que oração não caminha longe do jejum. Oração não caminha longe da palavra. Às vezes, se orarmos só e jejuarmos, melhoramos um pouco. Mas por não lermos a palavra, às vezes nós fazemos a coisa errada. Então, oração e jejum, um ensino outro. Quando você ora mais, talvez você não saiba. Quando você ora todos os dias meia hora, você ganha autoridade para jejuar um pouco mais. A oração te dá autoridade para jejuar. Se você não usar essa autoridade em jejuar, você fica capenga. Se você usa essa autoridade para jejuar e jejua, quando você lê a Bíblia você entende mais. Quando você orar de novo, você não ora meia hora, orar meia hora. Não. Você começa a orar e você começa a ter mais palavras. O Espírito Santo começa a orar por você, porque nós não sabemos orar. Como é que nós conseguimos orar? Quando nós fazemos os sacrifícios espirituais todos juntos, nós passamos a orar diferente. Quem tem ministério de oração sabe, né? A gente começa a orar normalzinho e daqui a pouco a coisa muda. É igual pregação, né? Chega para pregar, no início você está no natural, aí quando desce a unção, aí pronto, já não é para você, aí já é o Espírito, é a mesma coisa da oração. Então, amados, nem calvinismo, nem arminiano, nem pentecostal, nem neopentecostal, nem tradicional, nem reformado, nem pós, nem pré, nem meso, sai disso, irmãos. Tome a cada dia a sua cruz. Sabe por que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Sabe por quê? Ele disse: em jejum, muitas vezes, em vigílias, muitas vezes, em fome e frio, muitas vezes. Ou seja, ele disse quando ele passava fome e de quando ele jejuava. Aí ele diz: o quê? Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que ele estava crucificado todo dia? Sabe por quê? Porque ele orava todo dia, ele carregava a sua cruz a cada dia. Por isso ele dizia: eu morro a cada dia. Você acha que é por acaso que Paulo diz: eu morro a cada dia?
E Jesus disse: tome a sua cruz a cada dia? Não! Uma coisa se conecta na outra. Então, se você quer ter autoridade na tua casa como marido, como esposa, se você quer ter autoridade na tua vida espiritual, sobre a tua carne, entenda, carne não se converte. Você é sacerdote, você é sacerdotisa e tem que exercer o seu sacerdócio. Caso contrário, não tem treinamento, não tem palavra mágica, não tem, vou orar em tal lugar. Não, irmãos. Mas acima de tudo, quando Deus começar a te usar, que eu sei que nesta noite tem pessoas que pegaram a visão. Tem gente que está me ouvindo aqui, que vai orar mais, vai jejuar mais, vai começar a vir os elogios. Mas não são maliciosos não, é porque a gente se encanta, né, quando vê Deus usar alguém. Não deixe os elogios te fazer achar que você está bom. Entenda que você precisa continuar e ser transformados de glória em glória a cada dia. Vai pedir: Senhor, me cura. Não deixe que os elogios você pense: eu já estou um crentão, porque orei e Deus curou. Eu estou um crentão porque Deus me usou para alguém e se cumpriu. Não deixe isso. O homem é provado pelos louvores. Cuidado com os louvores. Mas não se esqueça, cuidado, muito cuidado com alguns que dizem sábios, mas não tem mansidão, mas não tem respeito com a noiva de Cristo, e vive em discórdia e com espírito faccioso, com dissensões e heresias. Vamos orar? Depois nós vamos louvar. Amém? Senhor Deus e Pai, dá-nos graça, Senhor, para prosseguir. Eu sei, ó Pai, que a vereda do justo é como o da aurora, vai brilhando cada vez mais, a ser dia perfeito. Mas eu sei, Senhor, que as pedradas sempre virão, as perseguições, ó Pai, por causa da cruz de Cristo. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos pregar a Tua palavra como ela é. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos ser submissos uns aos outros. Pai, nos livra da arrogância, da prepotência. Pai, nos dê graça, Senhor, para que possamos, ó Deus, reagir de forma humilde aos elogios, ó Pai, às testificações do Espírito. Dá-nos graça para que possamos, sim, crucificar nossa carne a cada dia. Dá-nos graça, Pai, para vivermos a Tua cura a cada dia. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos, ó Deus, confessar nossas culpas, ó Deus. Confessar, ó Deus, tudo aquilo que nós erramos, ó Deus. Não encobrir os nossos pecados, ó Pai. Não viver de forma hipócrita, Senhor. Ó Deus, vir para a luz, viver na luz e andar na luz, para que o Teu reino cresça, para que pessoas sejam curadas. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.